Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Miau. Eu sou Bruna Santos e é um prazer receber aqui no estúdio hoje o Léo e a Bárbara, que estão à frente da Perolibre. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por terem aceitado aqui o convite. Muito gratificante ter vocês aqui com toda essa história que a gente conheceu. Conta pra gente, por favor, Léo e Bárbara, como que começou tudo isso? Vamos lá, eu sou o Léo. Sou a Bárbara. A gente começou na pandemia, né? Foi bem no comecinho da pandemia. Na real, um pouquinho antes da pandemia, a gente tinha um bar. E aí, cozinheiro, chefe de cozinha e tudo mais. A Bárbara cuidava do operacional e logística. E aí, tava dando tudo certo, tudo indo bem. A gente tava crescendo pra caramba. Mas aí a pandemia chegou. E a gente ficou, cara, será que isso vai demorar muito? Aí, junto da pandemia, chegou a Lulu, a nossa pitbull do meio. Sim. E a gente já tinha um dálmata, mas quando a Lulu chegou, descobrimos que não é a mesma coisa. Era diferente ter que lidar com um cachorro com aquele nível de força, com aquele nível de... aquela intensidade de... Pitbull, né? A pitbull, Sim. É outro Então, esquema. assim, era difícil passear, era difícil conviver, ela estava destruindo a casa inteira. E a gente também tinha uma visão muito utópica de ter cachorro, porque o Apollo, que é o nosso Ele sempre foi muito dálmata... perfeito, ele sempre foi muito Maria, tranquilo. tranquilíssimo, Ele é um um cachorro dálmata muito fora tranquilo. da curva. Vale dizer Que isso. legal. É, a gente deu Ele é muita muito sorte. calmo, sempre muito tranquilo. Ele foi autoadestrável. Ele mesmo se adestrou. Mas aí, quando a Lulu chegou, botou a nossa vida de cabeça para baixo. Fomos atrás de adestramento. E durante o processo, a gente se apaixonou por aquilo ali. Sim. Então, a gente via os tutores indo lá pro espaço, deixando os cachorros e pegando no final do dia. A gente ficava o dia inteiro, se a gente pudesse. A gente teve uma época que até tirou um dia de folga, né? Acho que era a quinta ou uma quarta. Foi. A gente não ia trabalhar no bar, deixava o pessoal tocando a operação e passava o dia lá no canil. Aí, de Só porque virou nosso hobby, assim. passatempo, foi virando profissão. Pandemia, lockdown, aquela coisa toda. Na época, eu fui para uma CLT para poder dar estabilidade para casa, mas o Léo foi se Canil. dedicar para estudar. É. Então, ele sentou, fez curso, entendeu muito sobre adestramento. A gente foi traçando ali a nossa metodologia. Começou com cachorros de amigos, tipo, aí, vou só adestrar teu cachorro Sim. aqui de graça e Aí tudo. amigos foram indicando pra amigos. Chegou e aí... no canil, foi amor à primeira vista. Você viu ali aquela paixão de estar com os Foi. animais e tudo. Eu tudo. sempre Foi. amei. Sempre. É, a Bárbara que me levou pra esse mundo. Eu sempre gostei de cachorro. O Apollo já era meu antes da gente se conhecer. Sempre tive cachorro a minha vida inteira. É uma coisa que eu digo que eu sempre vou ter. Então, faz parte da minha vida. E eu sempre soube que eu ia trabalhar com alguma coisa de cachorro. Tentei veterinária. Quando entrei ali na profissão, descobri que não era bem o que eu queria. Comecei a biologia, mas também não era muito a minha vibe. Mas aí, quando eu entrei no adestramento para estudar sobre comportamento, para lidar diretamente com o cão, questão de manejo, Se encontrou. e aí eu me encontrei. É legal você dizer isso, que sempre vai ter cachorro, porque as pessoas sofrem bastante, né? Quando um vai e eu tudo. sempre sofro. E fica aquele trauma, não vou pegar agora e tudo, mas sempre vem um amor de gratidão, né? Quando você adota, vem o outro. Eu tive essa difícil fase. Bastante, né? Tive bastante essa fase de cada cachorro que eu morria, eu sofria demais, tinha febre, passava Nossa. semanas meio depressiva, de luto, mas ficava aquele vazio. Então, eu fui entendendo, à medida que a gente vai adquirindo uma certa maturidade, que certas coisas fazem parte da gente. Então, eu fui aprendendo a lidar com luto. o luto e com o fato de que a vida deles é mais curta. E que a gente tem que fazer valer aqueles anos que eles estão com a gente. E talvez um pouco do adestramento veio forte exatamente por isso. Para conseguir dar liberdade e dar qualidade de vida para essas famílias, para esses cães, para que você consiga aproveitar ao máximo esse tempo de vida que é muito curto. Então, eu acho que um cachorro que vive 10 anos, 7 anos, 8 anos, ele não pode passar esse tempo todo trancado dentro de casa. Não é justo com ele, eu acho que nem é justo com o tutor. Eu acho que ninguém pega um cachorro. Tem gente que pega, mas tá errado. Sempre tem. Sempre tem, mas não se pega um cachorro pra estar trancado dentro de casa. É pra aproveitar mesmo a vida. Pra ele Tem ser gente que cachorro, não Fora consegue. que, assim, o próprio cachorro não tem qualidade de vida, né? O próprio Sim. cachorro tá preso, tá trancado, às vezes ele destrói a casa toda, ele tem comportamentos errados e ruins, só porque a família não sabe lidar com o cachorro. A família não entendeu como suprir necessidade básica e como, de fato, tentar promover mais qualidade de vida pra ele. Então, de fato, é injusto. O cachorro viver 10 anos e viver trancado, sabe, assim... Nunca foi pra uma praia, nunca foi pra um parque. A gente tem parques ótimos aqui. Eu acredito que tá mudando muito a visão das pessoas, porque
diferente de anos atrás, o cachorro agora está tendo uma atenção de um veterinário comportamental, de adestradores que estão vendo a questão do bem-estar do animal. Porque antes era o quê? Era um animal que vivia no quintal preso, é um animal que está ali para ser um vigia de portão, que não era parte da família. E como a Bárbara citou, né, eles já vivem tão pouco. E vivem menos ainda quando não se tem esses cuidados. Sim, né, que a gente... mas eu acho que aí também tem uma questão cultural de que, tipo assim, na época dos nossos pais, minha mãe, quando tinha a minha idade, já tinha casa, já tinha filho, já tinha um monte de coisa. Então, hoje em dia, um casal de 20 e tantos anos, 30 e tantos anos, nem pensa ainda em ter filho. Mas já quer ter um cachorro, já tá entendendo como é que funciona. Então, é muito comum as pessoas casarem, não quero ter filho agora, mas eu quero ter um cachorro. Sabe? Então, a população de cachorros tem crescido muito. E cada vez menos... eles estão ocupando cada vez mais espaços. Sim. E, infelizmente, o abandono continua, né? Talvez maior do que É nunca. algo que ainda a gente tem que trabalhar bastante. Mas vai do processo de conscientização. Da educação, Não da só de informação. pegar, mas saber qual é o cão que você está pegando. Porque às vezes o cachorro é incompatível Sim. com o seu estilo de vida, com o que você tem de tempo, com o que você tem financeiramente para dispor. Então, a gente tem muito esse trabalho de conscientização da pessoa antes dela pegar o cachorro. Então, hoje a gente já tem clientes que vêm, eu quero pegar um cachorro, mas não sei qual vai fazer sentido para a minha vida. Vamos decidir junto? Aí a gente vai ali, estuda sobre a rotina da pessoa, estuda sobre o que ela tem disponível e vai encontrando uma raça ideal para ela. E aí a gente acompanha. Isso evita tanta dor de cabeça, evita abandono, evita Não é incomum, pra tu ter ideia, não é incomum a pessoa chegar com essa dúvida pra gente e durante a consultoria ali ela ficar, acho que é melhor não ter cachorro agora. Sabe? A pessoa desiste. Olha que sabe? legal. O que é ótimo. O que é ótimo. Tudo bem que é um cachorro que não foi adotado e tava num abrigo, ou, enfim, mas... Ela não ia ter responsabilidade. É melhor ficar ali. Sabe? Pelo menos ali estão cuidando dele. E ali ele tem a oportunidade para um lar que faça sentido. Verdade. Uma dúvida que eu fiquei, vocês falaram que tinha um restaurante antes. Era pet friendly? Era. Era um complexo aqui perto, inclusive. A propósito. E dia de domingo no complexo só funcionava o nosso restaurante. E então a gente fechava o portão e quem tinha cachorro podia levar o cachorro e eles ficavam soltos. Então tinham cadeirinhas de praia, pallets. Place, assim. Era um pet place, um grande com pet comida, place. com música, com bebida. Então a gente colocava ali a música para loucura. tocar, começava mais ou menos 4 horas da tarde até umas 10 horas da noite. E era cachorro correndo para todo lado, todo mundo se divertindo, brincando com os cachorros, então... Com certeza os cachorros roubavam a comida do pessoal que tava comendo. Acontecia o tempo inteiro. Mas todo mundo tava lá e abraçava o momento e era muito legal. Os clientes, eles já iam de boa, sabendo Eles já que iam eles sabendo. iam conviver. Era o dia pet friendly. Então, bacana. era o Sunday Pet, que a gente chamava. Então, as pessoas já sabiam que iam lá, iam ter cachorros soltos, iam ter várias raças, vários tamanhos. Tinha aniversário de cachorro. Tinha aniversário de cachorro, tinha gente que fechava o domingo só para fazer o aniversário. Tá na hora de voltar, não tá? Eu acho que, Deus me que livre. é... Trabalho demais. Eu libero a ideia, gente. esse Se mercado. Quem quiser tocar aí, ó, fica à vontade, tá? Mas eu... Maravilhoso, restaurante, eu fiquei até com vontade de fazer o aniversário dos muito meus legal. gatos lá, mas os É gatos não muito são tão legal. sociáveis assim. Não sei se vocês conheceram, eu cheguei a coordenar na Prefeitura de Fortaleza, pelo turismo, o Guia Pet Friendly, né? Que a gente fez e a gente cadastrava vários restaurantes, hotéis, pousadas, de espaços pet friendly na cidade, né? Para os turistas e tudo, e para os próprios moradores se sentirem à vontade no local que vai ser bem recebido com seu pet. E a gente tem um sério problema quando a gente conversava com adestradores, conversava com as pessoas que eram qualificadas para dar consultorias para esses donos de restaurantes, barracas, o tutor, né? O tutor é muito mais difícil de educar do que o próprio pet. Com certeza. Então, a gente tem estabelecimentos aqui em Fortaleza que, por exemplo, uma barraca de praia, o tutor chega com o cachorro e ao invés de colocar ele no colinho aqui, coloca em cima da mesa. Né? Aí Ou também solta. tem ou solta sem O que é coleira, pior. né? O que a gente vê bastante também são ataques de outras raças com outro, porque a pessoa chega numa praia e libera o cachorro. Aqui é o espaço livre do meu cachorro, que eu vou deixar ele aqui na Praia do Futuro para ele correr. Aqui eu tô com ele no meu apartamento, hoje ele vai correr aqui. E invadir o espaço das outras pessoas. Vai correr, vai invadir o espaço, vai morder outro cachorro. Ele tá livre, mas tá tirando a liberdade de outras pessoas. Justo, né? Isso acontece Então, a muito. conscientização e informação é tão importante
importante, mas é um desafio imenso, né? A gente até começou alguns episódios no nosso Instagram de locais pet friendly, onde a gente ia, visitava E avaliava. e avaliava se aquele local era de fato pet friendly ou não. E uma das coisas que a gente sempre comentava é que é massa o local ser pet friendly, mas seu cachorro também precisa ser friendly. Então, Isso. é um processo que começa muito mais de nós, tutores, do que do estabelecimento em si. Sim. Eu puxo É isso verdade. muito para essa imagem que o Pitbull ainda tem. Eu falo muito, às vezes a gente tem um grupo, uma comunidade com os nossos alunos e ex-alunos, e de vez em quando esse tema Esse vai à assunto, né? tona. Um ataque, por que estão fazendo isso? Gente, Não é adianta. raça, é como se cria, né? Não adianta eu só levantar a bandeira. Nós, tutores, precisamos mostrar ao mundo que os nossos cachorros estão aptos para ocupar esses lugares. Sim. Os nossos cães, eles não oferecem risco para as pessoas que estão do lado. Então, tem que partir da gente. O exemplo. Então, se meu cachorro tá aqui, tá calmo e tem um shih tzu ali do lado, se esgoelando, mas o meu tá tranquilo, deitado, não invade o espaço de ninguém, e o meu cachorro é um pitbull, um rottweiler, seja lá o que for, a chance das pessoas terem medo e quererem barrar o acesso do meu cachorro é muito menor. Sim. Então, o pet friendly, essa cultura que está crescendo, ela precisa dessa conscientização também do tutor. Dele realmente se colocar na posição de que ele precisa assumir uma responsabilidade. E não é só o meio que tem que abraçar e dizer amém para tudo. Eu até entendo os restaurantes colocarem regras ou limites de eu só posso, é pet friendly, mas só aceito cachorro de pequeno porte. Ou não sou pet friendly porque às vezes é uma pousada, já aconteceu, né? De pousadas que a gente viajou com nossos cães. Era A um gente pet foi, friendly. aí passou... Uma semana depois, eles barraram. Agora é só cachorro de pequeno porte e um cachorro por família. E eu fui lá, gente, o que foi que nós fizemos? aconteceu. Aí eles, não, vocês não fizeram nada. Foram pessoas que vieram logo depois que vocês e aconteceu isso. O cachorro fazia xixi no tapete, a pessoa não limpava, ou então não avisava. Fazia xixi no chão, de madeira. Nossa. Então, acaba que os estabelecimentos, eles param de receber por conta Pra disso. se proteger, né? Pra se proteger. Aí eles falam assim, vocês podem vir. Eu sei que deu certo. Mas eu acho que precisa disso. Precisa do tutor também assumir essa responsabilidade e fazer por onde. Precisa. A gente recebeu aqui uma veterinária comportamental, que é a Virna Lívia, e ela falou aqui dessa questão, que o animal ele é um espelho do tutor, né? Sim. Então, teve até uma das nossas produtoras que, meu Deus, eu já veio uma lágrima escorrendo aqui de desespero. Então, os meus são assim danados, loucos, porque por causa de mim. Sim. Parte sim. A culpa sempre é nossa. A gente brinca muito nos atendimentos dizendo que nossos cães, eles só fazem aquilo que a gente permite que eles façam. Sim. Aquilo que é ensinado, aquilo que é reforçado. Então, óbvio que muitas vezes não é de forma consciente, né? Mas é um reflexo. Então, a gente vai sendo permissivo até o problema estar muito grande, aquilo de fato virar uma dor e ficar insustentável. E só aí a gente vai atrás de solucionar. Mas foi algo que foi construído, não é do nada. É por isso que a gente fala muito que o adestramento é muito mais pro tutor do que pro cachorro em si. Então tem muitos adestramentos que a gente faz que a gente senta no sofá e só conversa com a pessoa. É dando A gente direcionamentos. nem toca no cachorro, às vezes. Só Porque o conversa cachorro com a nem pessoa. precisa. Mas a família precisa mudar a mentalidade de como ter cachorro. Conta pra gente como foi, como que vocês desenvolveram o método, como que tá hoje em dia, como foram os primeiros atendimentos. Começou antes de mim. Eu comecei antes da Bárbara, acho que eu ainda trabalhei por um ano e meio, Mais ou né? menos. Mais ou menos isso, antes da Bárbara vir trabalhar comigo. O plano era ela vai pro CLT e cuida Nós das contas de traçamos casa. um plano, foi tudo bem enquanto eu ganho estabilidade. organizado. E aí, a gente... No começo, nossa escola era uma escola mais clássica. Então, era um adestramento Cão de cão de guarda guarda e tudo mais. E a gente tinha eu percebia uma dor muito grande nas pessoas no começo, de que a minha expectativa pro comportamento do cachorro da pessoa era maior do que o da própria pessoa. Então eu colocava às vezes réguas altíssimas de lapidação, de obediência e tudo muito perfeitinho, bonitinho, como se o cachorro fosse participar de uma competição de adestramento. Porque foi assim que a gente aprendeu. E a família não via utilidade de verdade no que estava sendo feito. E aí a gente começou pegando feedback, entendendo, vendo o que dava certo, o que não dava certo. A gente foi encaixando melhor. A gente gosta de dizer que a gente tem uma metodologia muito, muito redondinha, porque antes de ser adestrador, Exato. a gente é tutor.
Então a gente tem nossos cachorros dentro de casa. A gente tem nossos cachorros que Sobem no sofá, Sobem no sobem, sofá, na cama, sobem na cama. vão pro colo, destroem coisas. Cachorro de adestrador não é perfeito. é cachorro como outro qualquer. É como outro qualquer. Eles se danam, eles às vezes fazem raiva pra gente. Tem hora que a gente pede uma coisa, eles também não entregam. É do mesmo jeito. A diferença é que muito adestrador não mostra. Exato. E aí a nossa escola era muito... Cachorro fica no canil. Sai pra trabalhar, terminou de trabalhar, volta pro canil. E tudo bem, tá tudo certo com isso. Assim. Existem esses cães, existem essas rotinas, existem esse tipo de metodologia. Se o cachorro tiver adaptado àquilo ali, se ele tiver necessidade básica suprida, se o ambiente for limpo, se ele praticar atividade física, tá tudo bem aquela rotina. Mas essa não é a rotina das famílias. As pessoas... Não era nossa. Eu lembro, tem uma máxima no adestramento que é: você não sai com seu cachorro se ele estiver agitado. Então, você pegou a guia, Sim. aí botou a guia no cachorro. Você não pode sair com ele agitado, porque senão ele vai puxar muito no passeio, ele vai ficar latindo pra todo Ele mundo e precisa tudo mais. entender que só quando ele tá calmo é que ele pode sair. Só que às vezes a pessoa tem meia hora para passear, porque Então. senão ela chega atrasada no trabalho. É. E a pessoa fala assim: Bárbara, eu não tenho condições. Aí já é um cachorro que tem ansiedade de separação, que já tem um monte de Ele BO. precisa gastar energia. Justo. Daqui que eu espere ele se acalmar, meu passeio vai demorar 5 minutos. E olhe lá, sabe? Então a gente foi meio que tentando achar meios termos e entendendo E ver o que funcionava para as famílias. e tentando focar principalmente em mudar a mentalidade do tutor em relação a ter cachorro. É meio individual, então. Sim. Cada caso é um caso, Cada você caso é um vai caso. Tem uma entendendo. base, Uhum. tem uma base ali que a gente segue do processo de obediência, de criação de regras, necessidades básicas supridas, tudo isso é passado para o tutor, mas no geral é focado no que a família precisa. Então tem coisas que a gente passa mais tempo, tem coisas que a gente passa bem mais rápido, mas não existe fórmula pronta. E a gente joga muito limpo. Sim, tem um caso que começou agora, né? Daqueles 2 filhotinhos de bulldog francês. Eles moram Bela e a Fera. Isso, a Bela e a Fera. Eles moram num condomínio fechado, uma casa gigante, quintal enorme. E eles sempre tiveram cachorro. E na primeira aula a gente sempre troca uma ideia muito grande, assim, entender como é que a família funciona. E eles comentaram, não, eu perguntei, né, vocês querem viajar com eles, querem ir pra restaurante, ir pra um shopping e tudo mais? Eles falaram, não. Tipo, eu quero que meus cachorros fiquem em casa e fiquem bem em casa e tá tudo certo. Aí eu falei, tá, mas tem alguém pra pelo menos passear? A gente vai passear, vai contratar uma pessoa pra poder fazer isso também. Mas a gente quer que eles fiquem bem em casa. A gente não precisa estar grudado na gente o tempo inteiro. Então, beleza, Olha a ótimo. importância desses serviços, Ah, né? sim. Do Doc Walker, Exato, das sim, pessoas demais. que, né? E eu lembro que eu falei Babás. assim, gente, sem problema nenhum, muito massa essa visão de vocês de terceirizar esse processo, já que vocês não conseguem fazer. Mas entendam uma coisa, se vocês não prepararem os cachorros de vocês hoje pra amanhã ir pra um restaurante, daqui a 1 ano, quando vocês quiserem ir, talvez seja um BO. Aí eles, não, a gente tá ciente. Então pronto, tá todo mundo alinhado. Então a gente tenta sempre estar jogando muito claro, jogando muito limpo com a família. Aliando expectativas. Se você quer isso, beleza, mas lá na frente pode ser que dê isso, sabe? Importante. Como foi que chegou o terceiro filho aí, o terceiro doguinho? Todos os nossos cães são A adotados. gente caiu no golpe do lar temporário. Todos chegaram como lar temporário. Ah, é E ótimo essa todos história. foram ficando. Tiveram alguns lá temporários que a gente conseguiu. Que de fato foi temporário, né? Foram alguns filhotinhos. Eu não posso ver filhote na rua. É, Não difícil. dá, eu não consigo virar as costas e ir pra Às vezes casa. eu tô dirigindo aqui, eu Eu faço começo assim, a chorar. Gente, eu choro. Eu vejo um filhote, eu já começo a chorar e ele não consegue me dizer. Aí tá hora eu tô chegando com 3 filhotes lá em casa, a gente vai botar pra adoção. Mas Apolo foi da mesma forma, Lulu também, mas quando a Tina chegou, A Tina é outra pitbull. é a outra outra pitbull. pitbull, a mais nova. Hoje próximo mês ela faz 4 anos. É o único cachorro que a gente tem que a gente já era adestrador, né? Isso. Lulu e Apolo não eram. Mas ela ia também pra lá temporário, foi uma grande amiga nossa, que o irmão dela ganhou a Pitbull, mas ela tinha 2 poodles. As poodles estavam partindo pra cima da Pitbull. Ela não tinha moral nenhuma Ela com tinha os 2 poodles também, meses né? só. Oh, meu Deus. E a mãe dela também estava mimando muito a cachorrinha, a filhotinha. E ela falou assim, Bárbara, isso aqui é a receita do desastre. Quando essa cachorra estiver velha, ela vai matar esses poodles, vai ser um caos, ela vai ser muito mimada. Meu Deus. A gente não tem condições de ficar com isso. Aí, meu Deus, outra pitbull. Ainda bem que ela teve essa visão, né? Sim. Ela conversou super com o irmão dela, responsável. ela foi uma das pessoas que criou o Adote um Amor, que era uma ONG que tinha um tempo sim. atrás, eu não sei se está muito ativa hoje, mas eu sei que ela já se afastou, porque
porque quem trabalha com ONG sabe que é um trabalho muito É muito pesado. pesado. É psicologicamente muito desgastante. Ela se viu numa situação que ela não conseguia, entregou na mão de pessoas de confiança. Mas, enfim, ela teve essa visão, né, por já conviver com muitos cães, e ela falou assim, Bárbara, isso não vai dar certo. Aí, depois traz pra cá que a gente vai adestrar e vai doar. Na época, o Apolo já estava com uns 6 anos, mais ou menos. Ele já estava meio cansado, já não muito afim de participar das aulas. A gente leva ser muito nossos mentor alunos para as aulas. A gente leva dos muito. outros cachorros. E aí a gente decidiu treinar a Tina para ser o nosso cachorro modelo. Então ela, desde os 2 meses, ela foi adestrada em 100% tudo e ela é perfeita. Olha, ela é um cachorro exemplo de um maravilhoso. caso Ela é. perdido que ia assassinar 2 poodles. Ela Exato. veio pra ser. E ela Exato. chegou lá em casa, no primeiro dia, o Léo botou um pote de ração e deu um ossinho pra ela. Ela olhou pra ele, olhou o pote de ração e voou em cima dele pra morder. Me atacou Ela 2 atacou meses. com 2 meses. Quando eu cheguei em casa à noite, ela tentou me atacar também. Eu olhei assim, meu Deus do céu. Guarda de- Urgente, guarda de- vamos resolver. Guarda de cara. recurso altíssima, altíssima, altíssima. Então, ela acabou ficando com a gente, porque ficamos realmente muito apaixonados por ela, mas o trabalho que a gente fez com ela também foi muito legal. E hoje ela é nosso cachorro modelo. Então, ela participa das aulas, ela Perfeito. vai para os passeios. E entre os 3, tem alguma diversidade? Ou Não. eles se dão bem? Se dão Eles bem. se dão muito bem, mas Se dão a bem. gente tem uma mão bem controlada em relação a recurso. A gente sabe que o Pitbull é uma raça que, enfim, né, geneticamente foi selecionado para rinha. Graças a Deus não existe mais, mas Não foi legalizado, selecionado, não né? legalizado, né, infelizmente, mas foi um cão selecionado para isso. E então ele tem uma tendência a não se dar bem com outros cães. Além disso, é um cão que tem um foco muito grande, ele tem uma tendência à guarda Muito de destemido. recurso, ele é muito destemido, tem aquela questão da mordida, que depois que ele trava para soltar é muito difícil. E além disso, a gente tem uma coisa que a gente chama de disputa biológica, que é muito comum entre fêmea e macho e macho. Quando a gente acabou percebendo que a gente estava com 2 pitbulls fêmeas dentro de casa, o setor fez uma reunião e decidiu como é que iam ser o manejo delas duas. Então, a gente controla muito bem recursos, brinquedos não são disponibilizados o tempo todo, Desidratados também não são disponibilizados sem supervisão. E quando a gente vê que algum nível de energia está subindo um pouquinho mais, a gente vai lá, faz uma atividade, faz um play, enfim, faz Vai coisas para direcionando os baixar cachorros. a energia deles e não falha com passeio. Não, era Isso é uma algo- dor que a gente tinha antes, quando só tinha a Lulu e o Apolo, né? Porque o É. Apolo, ele é muito tranquilo. A Lulu é meio doida, assim, ela é o caos da casa, Bem, assim. É o agente do caos lá de casa. Personalidade. mais Ela tem. Muito forte Ela é e difícil. caótica. Mas quando a Tina chegou e a gente viu que a Tina tava crescendo, a gente ficou, cara, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Essas informações são muito boas, mas me dá uma sensação, assim, de preocupação. Porque quantas pessoas pegam pitbull só pra... E aí os acidentes acontecem. Nossa, só pra dizer eu tenho um pitbull e tô ali passeando É com uma ele. raça incrível, e eles são trata de uma muito forma, carinhosos. Eles são infelizmente, fantásticos. irresponsável, São né? animais São fantásticos, animais mas... fantásticos, é a minha raça predileta. Eu já tive muito cachorro, já tive várias raças. Já manejei inúmeras, mas o Pitbull é É o o meu nosso xodó. preferido É o nosso de xodó. longe. Eles são carinhosos, eles são apegados às pessoas, mas eles possuem características muito específicas. E a gente não pode que se negar você que... não suprir ou controlar, a chance de dar um errado, acidente é. grande... É um cachorro com potencial destrutivo muito grande, muito grande. E aí o nosso medo é porque cada vez mais tem surgido pet influência, que é um pitbull, aí bota a mochilinha, vai pra creche, não sei o quê. E aí isso cria uma expectativa na cabeça das pessoas de, Que ele eu vai- quero um cachorro igual a Que esse. todo mundo pode ter. Todo mundo pode ter, ou todos os cachorros vão ser iguais. E às vezes aquele pitbull que tá indo pra creche é um cachorro tranquilo. Até certo ponto. Até certo certo ponto, ponto. até um limite. Ninguém sabe também, a gente não pode confiar em Instagram, né? O Instagram é um recorte da vida, não é a vida. Verdade. E acontece muito da pessoa pegar um pitbull sem ter noção do que tá fazendo. Nunca teve cachorro na vida. Eu gosto de fazer uma analogia de que se tu tira a carteira de motorista agora, tu não vai aprender a dirigir. Tu tirou a carteira, tu não sabe dirigir, tu sabe passar na prova do Detran. Dirigir mesmo, tu só vai aprender na rua, andando, na prática. dia a dia. Só que tu não começa dirigindo uma Ferrari. Tu começa dirigindo um Uno, dirigindo ali um Palio, um carrinho que se tu bater, ninguém morre, um prejuízo não é muito grande. Tu não começa com um carro muito grande, muito caro, muito forte. O Pitbull é a mesma coisa. Então é muito comum pessoas que não têm noção nenhuma. Sempre tive Shih Tzu, aí vai lá e pega um Pitbull. Não
não só o Pitch, mas qualquer cão de alto calibre. O um Pitbull, Rottweiler, pastor, um canicosso, enfim. um Border Collie. Um Border Collie, que Super inteligente, né? Isso é um problema. Porque ele já adestra a família. Ele é inteligente para aprender, mas ele também é muito inteligente para adestrar o tutor. Nossa. Então, eles começam Ele é manipulador. Eles entendem os padrões e eles começam a manipular tudo para antecipar o que ele quer. E aí muita família só pega assim, não, porque é o cachorro mais inteligente do mundo. Aí dá vontade de dizer, mas você é a pessoa mais para conseguir suprir a inteligência dele. Gente, é muito bacana as informações que a gente recebe. E fica registrado, vocês vão procurar um profissional, pesquisem bastante. Aqui a gente tem a Perolibre, que realmente tem essa vivência com pitbulls, com cachorros de alto porte, assim, que precisam de uma atenção maior. Então, assim, pesquisem. Aqui a gente indica que a gente só traz gente que a gente confia no trabalho, que a gente admira. Então, a gente tem essa responsabilidade de passar para vocês aqui o que a gente tem de melhor dentro dessa causa animal. E tudo, eu acredito que para Fortaleza, Ceará e o mundo inteiro, o Brasil, tem aulas online também, né? Sim. Enfim. Então, o nome Perolibre, particularmente eu gostei bastante. Tem um significado especial? Como foi, assim, para... O que ele representa, na verdade? Pode falar, tu que criou. O nome surgiu antes mesmo do adestramento. A gente estava decidindo ainda o que a gente ia fazer com o cachorro. A gente queria trabalhar com o cachorro. Isso antes da gente ter um bar, né, na real. Antes mesmo da gente ter um bar. A gente tempo. tentou fazer uma marca ali de roupa, de caminhas e tal. Mas quando a gente estava pensando, o grande foco era algo que representasse aquilo que a gente acreditava. E é muito voltado para isso, para ter uma vida com mais liberdade com os nossos cães. Perfeito. Nossos cães acompanham a gente em todo canto, então a gente queria levar isso para as pessoas. Que significa... Cachorro livre. Cachorro livre. Vocês falam muito sobre a liberdade mesmo do cão, né? O que significa na prática? A liberdade, no geral, é algo muito relativo. Tanto para o cão quanto para a família. Uhum. Nós temos alunos que a liberdade é conseguir passear com o cachorro sem puxar. Sem ele estar reagindo. Tem aluno que... Uma amiga nossa, que foi nossa aluna, que pesa 40 e tantos quilos, 50 e tantos quilos, e tem um canicorso. Ela tem um canicorso, um Amstaff, um Doberman e um vira-lata. Ela é doida. Eles que levam ela pra... Não. Hoje ela sabe levar. Hoje ela consegue. Essa é a liberdade. Essa era a liberdade dela. Sabe? Ela conseguia manejar os cachorros. Então não é questão de peso, é de prática e de técnica. É técnica, hein? É técnica. É comunicação. A gente aprende a se comunicar com nossos cães. Mas eu tenho alunos que a liberdade foi... Eu encontrei um cachorro com calazar em outro estado e eu quero trazer pra cá porque ele vai ser sacrificado, só que eu tenho uma chau-chau. Então a liberdade era ela conseguir juntar os dois cachorros. Como também tem alunos que são extremamente medrosos num nível genético, que precisa de medicação para ajudar no processo, e a liberdade foi adaptar ele a uma caixa de transporte para ele se sentir seguro dentro de uma caixa. Então é até contraditório de a liberdade para aquele cachorro específico ele ficar preso, sabe? Ficar enclausurado, mas na rotina ali, a caixa faz sentido para ele, entendeu? Liberdade na vivência dentro do... A liberdade é poder respirar, é poder saber o que fazer, leve. Ser leve, ser um processo que dá para fazer. Perfeito. Quando a gente fala de adestramento, adestrador, a gente pensa muito naquele truque da bolinha, do senta, do da patinha, né? E qual é a essência do adestramento que vocês trazem, assim? Nosso maior foco é empoderar os tutores. Então, pra gente... Suprir a necessidade dos cães. Pra gente, tanto faz se o cachorro sabe fazer meia dúzia de truques. Eu nem lembro a última vez que eu ensinei um truque pra um cachorro. Mas... Parece muita coisa de circo, né? Tem cães que precisam. Tem cães que precisam, tem cães família que ajuda. Gosta. Aquilo ali ajuda num gasto mental. Ajuda num dia de chuva e tal. Faz diferença. E é divertido. Tem um sentido. Tem um sentido. Assim. E é muito divertido você ensinar os truques. Tem cães que adoram fazer aquilo ali e você vai se empolgando à medida que o cachorro vai entregando. Mas saber dar pata e não saber passear, você não conseguir receber uma visita em casa, o cachorro morde a sua funcionária. Destrói ou então, a casa, faz xixi por todo canto. Acabou de ter um bebê e o cachorro tá tentando atacar quem vai visitar o bebê. De que adianta dar pata se você não tem essas outras coisas? Verdade. Tem muitos mitos, né, sobre o adestramento. Alguns que vocês gostariam de desmistificar aqui pra gente? Eita. Vem aí na cabeça? Nossa, são tantos. Mas tem um polêmico. Mas tem um que eu tenho visto muito ultimamente. A gente tem pegado muitos casos ultimamente que já passaram na mão de outros profissionais. E aí não é incomum
a gente ouvir... A gente sempre pergunta, né? Já fez adestramento? Já. Como foi? Eu não quero nem saber qual é o profissional, tanto faz isso. A gente é irrelevante, mas a gente quer entender como foi, o que você aprendeu, o que não aprendeu, o que deu certo, o que não deu. E é muito comum a gente ouvir que o profissional, o adestrador fala: seu cachorro tem esse padrão de comportamento X porque você... A culpa é sua. Sabe? Aponta todas as armas pro tutor e coloca tudo na culpa dele. Isso não é uma mentira 100%, mas a gente não pode ignorar o fator genético, tem várias coisas além de manejo, sabe? Então, tem muitas famílias que sonham em ter um cão de guarda e pegam um Doberman, só que o Doberman não tem genética para aquilo. Aquele cachorro específico, aquele indivíduo não tem aquela função. Não funciona para isso. A gente já pegou muitos casos de pessoas que pegaram cão para desenvolver algum tipo de serviço, cão de suporte emocional ou qualquer coisa do gênero, e o cão não tem perfil. O cão não tem perfil, já passaram por adestramentos antes, e o tutor sente uma culpa enorme por não conseguir. Eu que não consegui, mas o cão não tem perfil, você consegue ver de longe que faz parte daquele cão. Faltou aquela avaliação inicial, Faltou. né? Por isso a importância de... Eu quero adotar um cachorro? Beleza, adota um cachorro sem problema. Eu quero comprar um cachorro porque eu gosto da raça X? Beleza, vai lá, compra o cachorro da raça X. Mas compra de um local responsável, especializado. Não vai no pet shop comprar um cachorro. Não vai num canil que tem raças completamente diferentes e cria 10 raças diferentes. Vai num canil que é especializado, que entende. Eu quero um cachorro que vá fazer suporte emocional. Pois então eu vou comprar o cachorro de um criador que é especializado nesse tipo de trabalho, sabe? Isso sai mais caro, não tem como negar que vai sair mais caro, mas vai sair mais caro justamente pela responsabilidade que é aquilo ali. Entendi. Para quem está ouvindo aqui, assistindo a gente, que tem dificuldade no dia a dia, quais são os primeiros passos para estabelecer uma boa relação com o cão? Suprir necessidades básicas. A gente... É o grande pilar do nosso adestramento, né? A gente trabalha voltado para essa liberdade, mas também voltado para essa necessidade básica dos cães, que a gente costuma dizer que são 4. A primeira é voltada para a sobrevivência, né? Que é água, comida, enfim, abrigo. Alimentação, abrigo. A segunda é regra, limite, que faz parte da natureza dos cães. Os cães são animais hierárquicos, então eles têm funções muito bem estabelecidas na matilha. Quando a gente traz para a nossa vida, isso precisa ser aplicado também de forma... Então, é criar regras simples de senta, deita. Para isso, o processo de obediência, ele funciona. Sim. A terceira é a atividade física, que muita gente falha, e às vezes tem um cachorro doido porque simplesmente não gasta energia. E por último é carinho, amor. Então, não tem ordem de importância, todos os 4 são muito importantes, mas suprir essas necessidades básicas de um cão já garante uma boa convivência com ele. Já garante um cão bem equilibrado. Tem esses pilares, né? Tem e entender também que cada cachorro vai ter necessidades específicas. Então... Isso bem individualizadas. Literalmente individualizadas. Às vezes a pessoa tem 2 border collies na casa com demandas completamente diferentes. A mesma criação, é a mesma idade, é tudo igual. Às vezes é da mesma ninhada. Mesma raça, irmão, tudo, mas é completamente mas às vezes são cães diferente. completamente diferentes. Um é mais preguiçoso, outro não é. Um é mais tranquilão, outro é mais impulsivo. Então, a família tem que entender quais são as necessidades do próprio cachorro para de fato suprir isso aí. E vocês que já atenderam bastante, assim, cães, famílias, tem um caso que foi mais marcante, assim? Acho que recente o da Luísa, né? O da Luísa. Luísa é um caso bem legal. Qual é a raça da Luísa? A Luísa foi a tutora que adotou o cachorro com calazar. Calma. Então a Luísa é a tutora. Desculpa, Luísa. A Luísa é a tutora do Jack, da Hope. A Hope é uma chow-chow, o Jack é uma Mastiff. E ela viu o caso do Jack, que o irmão dela é veterinário, ele atendeu um cachorro que foi diagnosticado com leishmania. E os tutores deixaram lá para sacrificar. Aí ele mandou a foto no grupo da família e ela falou assim, ele não vai morrer. A gente vai dar um jeito, vai conseguir um lá para ele. E aí... Começou uma campanha de adoção e tudo mais. Tentou fazer uma campanha de adoção, mas a gente sabe que cães adultos e ainda mais com uma doença que não tem cura, que hoje ainda tem um custo elevado para a gente conseguir manter. Verdade. É muito difícil você encontrar uma família que esteja disposta. E aí ela abraçou,
Só que ela veio falar com a gente e falou assim, gente, eu tenho esse caso, eu tenho uma chow-chow que não gosta de outros animais, e eu tenho esse cachorro que também já tem uma tendência a não gostar de outros animais. O que é que eu faço? A gente começou o adestramento da Luísa antes mesmo do Jack chegar, a gente passou 6 meses com a Hope, não direto, mas a gente começava, dava um tempo, depois retornava, porque as famílias precisam também de tempo para ir evoluindo. E quando o Jack chegou, a gente continuou com ele até que a gente conseguiu juntar os dois. Hoje eles têm uma convivência incrível, mas esse processo durou quase 2 anos. Mas essa preparação dos 6 meses antes foi bem importante para Foi já essencial. Extremamente Foi importante, essencial. porque a gente teve que mudar muita coisa na mentalidade da Luísa. Então, ela não aceitava a caixa, ela tinha muito problema com isso, a gente teve que explicar o motivo. Focinheira era um negócio muito complicado, mas como é que eu ia juntar 2 cachorros de calibre Desse tão calibre, forte não tem como. e dar uma briga com a chance de ter um acidente sério era muito alta, então a gente Aconteceram adaptou. brigas, né? Aconteceram brigas, mas eles estavam de focinheiras, então Entendi. deu certo. É uma transformação mesmo na mentalidade do tutor, né? É uma transformação e eu posso dizer que a Luísa foi um exemplo de tutora e ela não falhou um dia. Ela ganhou ano passado o prêmio de melhor aluna do ano. Olha Foi. que bacana. Depois a gente Ela- quer ver mais a história da Luísa. Convidar a Luísa aqui, vamos Ah, desculpar Luísa pessoalmente, Luísa, vamos ver essa história. E como é a sensação de ver que deu certo, assim? É muito gratificante. Todo Deixa eu um pegar trabalho aqui de meu uns celular rapidão, vou te 2 mostrar uma anos. foto. Tá certo. Não, a gente coloca Eu mando pra vocês. na Eu mando pra edição, a vocês. gente vai querer ver as Mas fotos. é muito gratificante a gente ver aquele cachorro que chegou todo travado, com medo, inseguro, e ele começa a se soltar. E você saber que você fez parte daquilo ali, você vê a felicidade no tutor dele ter alcançado aquela liberdade que ele queria. Sim. A gente pegou um caso muito recente da Paçoca, que foi adotada por um rapaz. E O Alexandre, o Ale. o Alexandre. E ele morando sozinho, foi a primeira cachorra que ele ia ter, uma pitbull também. E ele estava assim, super inseguro se ele ia conseguir. E ela era criada dentro de quintal, ela era uma cachorra já adulta. Então ela veio toda travada, ela não sabia pegar uma bolinha, ela não sabia comer na mão, não sabia roer Ela um não era desidratado. cachorro. Ela não era um Não era um cachorro. cachorro. Então a gente começou a ir estimulando isso, ensinando a Lê a desenvolver essas coisas nela. E ontem ele mandou um vídeo Dela brincando. dele jogando o brinquedo, ela correndo pra pegar e brincando de cabo de guerra, porque ela não sustentava uma mordida. Olha que legal. E a ver aquilo ali, a gente fica com os olhinhos cheios de lágrimas, assim, o coração bate mais forte. Eu fico, cara, a gente faz um trabalho Gratificante, massa. né? A gente muito faz gratificante. diferença na vida das pessoas. Sim, Tem um caso muito legal também do Chico, o Spitz, Sim. que tem várias comorbidades. Ele, quando era muito filhotinho, acabou quebrando uma pata. Ele caiu do colo da tutora. Aí teve várias Ele quebrou as duas complicações na patas. cirurgia. Aí Ele foram as duas, foram as verdade. 2 patas e ele teve uma reação à anestesia. Então, ele não pode comer nada além de uma ração hipoalergênica e pipoca. E a tutora sempre teve muito medo no processo, porque ela sempre se sentiu culpada. Gente, ele caiu do meu colo. Ele quebrou as patas por minha culpa. Ah. Então, dentro do processo de adestramento, a gente foi trabalhando essa confiança nela, foi trabalhando a independência do Chico, melhorando com a condição motora dele. E ajudando ele a ser mais cachorro, né? Porque por conta desse medo da família, ele era muito super protegido. E acabava que ele era muito agressivo, ele latia muito, nível de estresse altíssimo. E a gente foi lá, aos poucos, mudando a Eles não poderiam rotina, receber direitinho, visitas. bonitinho e tal. Hoje, Esse final de semana, um bebê nasceu na casa. Eles conseguiram fazer o parto em domicílio. Com os O Chico só olhou aquela confusão toda acontecendo, foi pra caixa dele, Meu Deus. deitou, foi pra dentro E do pronto. quarto, falou assim, resolvam os Que problemas de ótimo. vocês, Esse que não eu é vou ficar problema aqui no meu. meu canto. Ele poderia estar mordendo todo mundo. Mas hoje eles conseguiram ter a liberdade de ter a família toda em casa para poder prestigiar um momento muito importante, como a chegada de um bebê, sem causar um nível de estresse muito grande pro cão. e ele é um caso interessante porque ele nunca, por conta das complicações que ele teve na vida, ele nunca vai ser um cachorro normal. Ele E não enxerga ele- direito, muitas coisas. Provavelmente não, o sistema neurológico dele foi prejudicado. prejudicado. Então, a coordenação motora dele é muito ruim, o processo de aprendizado dele é muito difícil. E desde o começo a gente falou, gente, o Chico não vai ser um cachorro igual o Spitz do vizinho. Aí eles, não, a gente sabe. A gente não tem pretensão disso, a gente quer dar mais qualidade de vida pra ele. Se isso aqui tiver ok, não importa o tempo que demorar, se isso aqui tiver ok, a gente tá feliz. E eles estão agora no 2º mês só.
Então, E já bem mudou legal. muito. Já mudou muito Então, a são qualidade casos de vida bem deles. legais, assim, É. recentes. Sabe o que é legal, assim, de vocês? Dá pra notar, assim, o brilho no olho, a Gosta. alegria de ver, assim, a realização pessoal Sim, e profissional. sim. E os detalhes que vocês falam de cada caso. Vocês lembram de tudo. A gente se aproxima muito da família. Tem, né, essa questão da Tem. afinidade, da empatia com cada caso. Tem. E é o que eu falo aqui no programa, a gente tem a sorte de trazer pessoas que estão junto no propósito. Sim. Né? Isso pra gente é super feliz e gratificante. Eu tô super feliz de receber vocês aqui, porque também. a gente sente essa energia, a gente sente essa contribuição para a causa e a gente tem a sensação de não estar só. Porque Sim. é uma Sim. causa que a gente precisa se unir e encontrar pessoas que façam a diferença. E a Pero Livre faz a diferença. E Muito obrigado. Obrigada pela história de vocês. Sensacional. agradece. De verdade. Vou A gente só agradece, fico muito feliz com admirando isso. cada vez mais. Assim, Muito porque ali no feliz com Instagram isso. a gente vê cortes, partes, mas conversando assim, frente a frente, a gente vê diferente, a né? humanidade, a empatia. Sim. E que bacana. A gente gosta muito, a gente se apega, a gente se envolve. A gente acredita muito no poder de uma comunidade, né? Então a gente Nós tá temos sempre... uma comunidade muito forte. Dias de sábado a gente desenvolve aula em grupo. Então, todos os nossos alunos acabam se conhecendo. Tal hora eu vejo um aluno se consultando com a nutricionista e, enfim, indo para o aniversário. E a gente vê uma rede de contato ali se formando. Nossos aniversários é composto só Os de alunos vão também, Os alunos então- vão se tornando amigos. A gente tem um grupo de corrida com cachorro. Então, o nosso plano é trazer as pessoas para perto mesmo e dar essa rede de contato, esse suporte para que os nossos alunos saibam que eles não estão só. Principalmente os alunos de cães reativos. Sim. Porque tem muito tutor de cão reativo que se sente sozinho e desamparado. Porque meu cachorro é reativo, ele late, ele tenta morder. Ninguém me entende. E quando você se vê numa comunidade onde todo mundo já passou por aquilo ali... Sim. Um grupo de apoio, Grupo né? de apoio. então é. a pessoa fica assim, agora eu posso relaxar, todo mundo sabe pelo que eu tô passando. E ninguém fica com raiva, todo mundo vai lá, ajuda, fica de boa. O cachorro às vezes tenta um morder o outro, a gente separa ali na hora e todo mundo, não, tá tranquilo. E a pessoa fica assim, caramba, um local onde eu posso ficar à vontade, meu cachorro pode de fato evoluir sem julgamento. Sim. Isso é muito Sim. importante, faz diferença Muito, no processo. Muito importante. Então, já sei, quando eu quiser um pitbull ou uma raça maior, eu já vou me preparar aqui com o Pero Livre. Vai E ser é um isso. prazer. Gente, a gente tá chegando aqui ao final. Eu só tenho realmente a agradecer. Foi sensacional. também. A gente agradece o Muita, convite. muita informação. E a gente vai aqui pro nosso quadro, que é o último, que é o bate-pata. Eu vou bater uma pata aqui de cada um aqui. Bate-pata, Pero Livre. Então, vamos lá. Vou falar uma pergunta, ou vou falar uma palavra, e cada um fala o que vem na cabeça. Um de cada vez aí, ou enfim, aperta o botão. Não, tô Eu brincando morro com de medo vocês. dessas coisas. Vem aí e cada um fala o que pensa. Certo. Propósito. Liberdade. Leveza. Um exemplo. Eita. Difícil. Mas eu diria... Vai ser um pouco... Talvez saia da pergunta, mas um exemplo pra mim é a Tina, nosso cachorro mais novo. Eu já ia dizer os nossos cães. Ah. A gente aprende muito com eles. É. Que bacana. Uma paixão. Cachorro. Cachorro. Um animal. Cachorro. Cachorro não tem pra onde fugir. Um sonho. Poder ter mais condições de tamanho, de espaço, de tempo, de dinheiro pra dar mais qualidade de vida pros nossos cães. E pros cães do futuro. Eu tenho um sonho ainda de ter na parte profissional mesmo, mas eu ainda quero ter um complexo, assim, onde a gente consiga ter o adestramento lá, mas também hospedar os nossos alunos, ter veterinários que compartilham do mesmo propósito. Então, todo mundo que está ali falando a mesma linguagem, que os nossos alunos consigam se sentir abraçados em todas as frentes de cuidados com o Meio cães. multidisciplinar, né? Exatamente. Já tô aqui contribuindo com o universo, torcendo para que esse sonho se realize. Porque Também com tô aqui, ó. certeza vai ser plano. sensacional. Gente, é isso. Agradeço demais. Muito obrigado, a gente agradece. Quem acompanhou até aqui, peço que continue acompanhando nas nossas redes sociais, no Instagram, no Spotify. Quem for no YouTube, por favor, curte e se inscreve, que a gente está nessa campanha de aumentar os seguidores também do YouTube. E a gente se vê no próximo episódio. E eu vou pedir aqui para os nossos convidados darem uma mensagem final e colocar as redes sociais deles também.
Eita, mensagem final assim de... Eu acho que uma coisa muito importante que muitos tutores não prestam atenção nisso é, de fato, como a Bárbara comentou mais cedo, suprir necessidade básica. Sim. É, de fato, entender o que o cachorro precisa e avaliar e botar em prática com o que consegue. Ter cachorro é uma via de mão dupla. E é um estilo de vida. Isso é uma coisa muito importante. É uma responsabilidade muito grande, é um compromisso que a gente assume que tem ali uma média de 10, 12 anos de duração, esse compromisso. E essa via de mão dupla, ela precisa ser justa. Não basta só a gente querer o carinho e o amor e a presença do nosso cachorro e não oferecer nada daquilo que ele precisa em troca. Ter cachorro é um negócio maravilhoso, gente. É muito bom. Eu amo ter cachorro, quero ter cachorro pelo resto da minha vida. Mas é importante que a gente... Eu acho cachorro melhor do que gente. Eu vou logo falando. Mas cachorro é cachorro e ele precisa ter a necessidade dele suprida. Quando a gente consegue entregar o básico para eles, a nossa relação muda. E uma coisa muito importante é, de fato, a necessidade do cachorro. E não a necessidade que a gente, humano, tutor, tenha a expectativa de que o cachorro tenha. Sim. Então, é de fato o que o cachorro precisa. E as redes sociais, pra gente acompanhar mais dessa história? Pode falar. O do adestramento é @perolibre_, o meu é Babi Adestra. E o meu é Léo Colares _. Qualquer coisa é só seguir a gente lá. Maravilha. Muito obrigada, Nada, gente. a gente agradece. Nada. Até breve.